Olá a todos, estamos mais uma vez aqui em mais um episódio do nosso Staircast. Hoje é um episódio muito especial, num cenário muito especial. Para começar com a nossa convidada hoje, a Kátia Ferraz. Queria que você se apresentasse para a gente. Kátia, conta um pouquinho. Meu nome é Kátia Ferraz Ferreira, eu sou pedagoga, sou formada em letras e tenho também a bacharelado em tradução e tenho pós em educação ambiental, que é um desafio, sendo uma pessoa com deficiência, você trabalhar com educação ambiental, que geralmente é no meio do mato, é um desafio, né? Eu imagino. Que onde começou até... É um desafio não só para mim, mas também eu me lembro, foram para os meus colegas, né? Que às vezes tinha gente que falava assim, mas o que você está fazendo no meio, na área ambiental? Por que você está fazendo esse curso de pós aqui? Porque à época eu estava muito envolvida na área ambiental com algumas outras pessoas, né? E eu sou servidora pública à época, então eu estava envolvido com engenheiro ambiental, com algumas pessoas, e eu gostei muito da área. E aí começou uma trajetória sempre foi muito desafio, sabe? Sempre foi muito desafio. Eu nunca quis fazer tudo que muitas pessoas... não, é melhor você fazer isso, é melhor você fazer aquilo. Mas quando eu estava bem mais nova, não tinha tanta postura de decisão, sabe? E eu estava fazendo direito, né? Eu fiz 2 anos de direito, eu abandonei porque, infelizmente, eu sofri um assédio moral, né, dentro da universidade, né? Eles estavam dificultando meu acesso às salas de aula, que tinha escada. Então eu abandonei e fui para a área de educação. Mas eu sempre gostei muito do direito. E é engraçado que nessa trajetória minha acadêmica de me ressignificar profissionalmente, eu, dentro desses mais de 30 anos de serviço público, eu me envolvi muito com gestão pública, né? Com essa coisa da sociedade. E sendo uma pessoa com deficiência, ao mesmo tempo que eu conhecia gestão pública, eu já militava no segmento de pessoas com deficiência, né? Então muita gente me conheceu por essa militância de mais de 30 anos. E aí eu me tornei presidente do Conselho Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência. E eu sempre achei assim, como eu tive mais oportunidades que outras pessoas, eu acho que eu tinha a obrigação e mais conhecimento, né? Porque, infelizmente, nem sempre as pessoas com deficiência têm uma oportunidade ou de cursar a universidade ou oportunidade de ter algum acesso a um tipo de conhecimento. Em função da deficiência, que as pessoas fecham as portas, às vezes, não quer dizer que eu não tive portas fechadas, tive portas fechadas, mas eu tentei abrir pelas outras portas, né? Uma porta fecha, tinha uma janela, tinha uma outra porta aberta para eu poder buscar até me significar como pessoa, como realização profissional. E eu transformei muito a minha militância em conhecimento profissional. Eu aproveitei, né? E até coordenei um programa de governo aí na área de tecnologia assistiva. Nossa. Que aí eu articulei com o pessoal da inovação, com a universidade, e viajei e fui para laboratório de pesquisa, né? Para falar do que o meu conhecimento da militância eu pude levar para o conhecimento técnico do programa que eu coordenei, né? Então, passei por várias situações, né, dentro do serviço público. Hoje, eu estou como controladora seccional, auditora, né, na Fundação de Educação para o Trabalho, a Ultramig, né, e eu concorri em iguais condições com outras pessoas, né, e no final era eu e mais um profissional do direito, né, mas aí por eu ter aproveitado e agregado conhecimento da gestão pública, de ser pedagoga e uma fundação de educação e gestão pública e outras coisas, eu procurei agregar
e dizer para quem me selecionou, né, ou quando eu estava no processo de seleção, de que eu era apropriada sim para poder ocupar aquele cargo, né? Mas continua um desafio. Sim. E a gente vem falando, né, e discutindo sobre a igualdade de condições, né, no mercado de trabalho. Você tem uma longa trajetória, né, uma longa carreira. Como que foi isso ao longo da sua vida? Assim, como é que foi sua trajetória profissional desde o primeiro emprego até agora? No primeiro emprego, eu trabalhei numa empresa de engenharia. Aí, eu novinha, eu comecei aí eu trabalhei no almoxarifado. Comecei com almoxarifado. E conheci tudo quanto é peça de trator que você pode imaginar. Então eu já conhecia peça disso. Era daquele tempo, para você ver, é o tempo daquele computador preto que tinha letra verde. Sei. Né? Sei. Nossa. Então era naquela época daqueles trambolhos de computadores que a gente... Aí eu comecei foi nessa época, né? E depois eu fui para o serviço público, né? Eu me inscrevi como auxiliar administrativo no então Banco de Crédito Real, que era o Crédito Real, e que prestava toda a assistência ao serviço público. E nós éramos remetidos para vários órgãos, né, no serviço público. E eu comecei na Secretaria de Minas e Energia, trabalhando e aprendendo um pouco. Dá um pouco de medo, porque eu falei assim, nossa, um órgão público, responsabilidade. E depois nós fizemos um concurso e eu então passei para o regime jurídico único, né? E eu estou no serviço público até hoje, pouco mais de 30 anos, e a minha trajetória foi de enfrentamentos pessoais e reconhecimento da pessoa que eu era. E esse reconhecimento foi muito associado à minha personalidade, que o pessoal fala que eu tenho uma personalidade forte, mas é porque eu nunca quis admitir comportamentos capacitistas que as pessoas tinham de associar a minha deficiência a uma suposta, uma alegada incapacidade, né? Porque isso que até hoje, se já começava naquela época, a gente sofrer esses tipos de comportamentos preconceituosos, hoje ainda isso existe, né? Então, a gente tem essas situações, esses enfrentamentos, mas eu me posiciono bem claramente diante do que eu tenho que cobrar, das obrigações dentro da gestão pública, mas eu já passei por assédio moral, infelizmente, né, de pessoas utilizando de recursos para que eu não tivesse acesso físico, né, ao órgão onde eu trabalhava, né. Eu tive que fazer até uma alteração numa cadeira de roda minha para reduzir, porque eu não tinha acesso ao banheiro, né? Quer dizer, que é uma falta de respeito, de indignidade, né? Que até hoje a gente enfrenta de uma certa forma, essa indignidade, a sua intimidade, né? Que as pessoas tentam usar, por exemplo, da sua condição de deficiência para poder te barrar de alguma coisa, né? Então, esse tipo de clareza que a gente precisa ter e precisa colocar para as pessoas, de que a gente não admite de forma alguma que alguém use do subterfúgio de utilizar, mas isso aqui é difícil para você. Eu não te perguntei, já falei, eu não te perguntei a questão pessoal. Se eu estou relacionando profissionalmente, eu não te dou a autorização, eu não te dou permissão para invadir esse espaço e invadir o meu lado pessoal, porque quem tem que falar dele sou eu, não é você, né? Então, as pessoas não têm esse direito e elas não percebem que elas não têm esse direito,
né? Ou não percebem ou falam de maneira ostensiva com relação à sua condição. Porque como hoje a gente conquistou durante muito tempo de militância, que hoje a denominação de pessoa com deficiência é quando a sua relação com as barreiras que tem de fora, então tira da nossa única responsabilidade, né, e coloca também nas pessoas para que esse processo de inclusão ele possa acontecer. Então a gente realmente não tem que admitir esse tipo de coisa. Então os assédios já tive pessoas, não chegaram a me agredir fisicamente, mas pessoas batendo na mesa como se eu fosse uma pessoa, né, que pudesse me submeter a isso, né? E aí eu cresci da mesma forma, falei assim, eu não admito esse tipo de coisa. Você vai falar isso com outra pessoa na sua casa. Comigo não. Se eu estou aqui profissionalmente. Aí, e muitas vezes tem pessoas que têm esse tipo de atitude, às vezes, tanto numa gerência ou maior ou igual de alguma maneira, por ciúme, porque a gente às vezes consegue ser competente, às vezes a gente consegue executar um trabalho bem feito, causar algum impacto. Então, é um treinamento que a gente faz, né? A gente acaba desenvolvendo uma maturidade e a gente tem que confiar nessa maturidade que a gente adquire e a gente conversar com as outras pessoas, conversar com outras pessoas com deficiência, conversar com amigos, conversar com pessoas que tenham um respeito por você como pessoa, né? E você disse que a militância percorreu a sua vida, né? Você sempre se dispôs a esse enfrentamento e você nunca abaixou a cabeça para as barreiras que colocavam para você, né? Como que você entrou na militância? Como que se despertou em você? Olha, nossa, eu tinha o quê? 16, 17 anos. Eu me lembro que uma pessoa da minha família tinha descoberto uma associação de paraplégicos à época, né? Que era ali da Contorno, era da então extinta AMP. Uma pessoa da minha família falou assim, eu encontrei uma associação lá no Santa Efigênia e vi um monte de gente de cadeira de roda lá. Eu falei assim, é mesmo? E no meio onde eu convivia, eu não conhecia, na minha família não tinha pessoas, não tem pessoas com deficiência. Eu tenho uma família grande, muito grande, mas na minha família não tem pessoas com deficiência, sabe? Eu sou a única pessoa com deficiência da minha família. Então era muito aquele protecionismo de parente, às vezes, mas eu sempre estudei em escolas regulares, mas eu não encontrava as pessoas com deficiência dentro das escolas, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, né? Então eu não encontrei, eu não conhecia, parecia que eu estava lá num colégio enorme e não tinha pessoas com deficiência. Hoje o cenário já é bem diferente, mas a minha vivência escolar foi nas escolas onde eu estive, que eu estudava com os alunos, com os colegas sem deficiência, mas que eu não via na escola pessoas com deficiência. Então, eu fui uma pessoa privilegiada de ter estudos nas escolas, né, em escola regular, né? Mas assim, os enfrentamentos mesmo começaram na universidade. Um negócio bacana é que escola é ótimo, porque a galera tá toda tranquila, o jovem não é super tranquilo em lidar com uma pessoa com deficiência. A universidade é outra cara. A universidade é outra cara. Então você tem professores, eu tive assédio de professores que não sentiam simpatia, e professores que já falaram para mim, eu vou te dar bomba porque eu não gosto da sua cara, né? Aí eu fui fazer a disciplina, eu me lembro, era língua portuguesa porque eu estava fazendo letras,
E aí eu fui fazendo o curso de jornalismo. Aí eu peguei ela lá na frente, ela falou assim, eu não te dei bomba? Eu falei assim, mas eu fiz em outro curso para não encontrar com você. Eu falei assim, então eu vou te dar bomba de novo. Então, quer dizer, então eu sofri esse tipo de coisa. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer no outro curso, sem a sua presença no meu histórico no universitário, né? E eu sofri algumas coisas também na minha pós-graduação que eu fiz em educação ambiental. O local tinha escadas, né? Mas aí eu fiz um ano de pós-graduação e ainda encarando escadas, subindo e descendo. Quando eu pedi para eles abrirem a porta, porque o banheiro era grande, aí eu falei assim, não, faz o seguinte, porque como as salas têm banheiro, quando você quiser ir no banheiro, você faz de porta aberta e manda os alunos saírem da sala e fecha a porta. Então, eu falei assim, eu não vou fazer isso. O que eu fiz? Eu tive que acionar o Ministério Público. O Ministério Público notificou a escola de pós-graduação. Em uma semana a porta estava modificada. Então, esse tipo de coisa que a gente realmente tem que ter essa postura. E até hoje a gente ainda tem que ter esse tipo de postura. É uma coisa que cansa, é um desgaste desnecessário por conta da uma alegada suposição, preconceito das pessoas, achando que você não tem que estar lá, pessoas que falam assim, mas aqui nunca pessoas com deficiência vieram. Assim, mas lógico, aqui não tem acessibilidade, como é que uma pessoa com deficiência vai entrar num lugar inacessível, né? Inacessível, sendo que ela não está acolhida lá, ela não se sente confortável, porque se ela tiver necessidade ali, alguma coisa, ela pode passar por constrangimento. E esse tipo de coisa que as pessoas sem deficiência têm que entender. Se você tem direito a ir a um toalete com privacidade, né, ter a sua intimidade, por que uma pessoa com deficiência não pode ter isso? Né? Então a gente tem que chegar nesse nível de discussão junto às empresas. Empresas que falam, não, aqui não tem acessibilidade, vai ter que modificar. As empresas, elas têm que pensar a seguinte questão, que quando elas falam que elas não querem uma pessoa com cadeira de roda, não querem uma pessoa com muleta, não querem uma pessoa com um tutor, elas estão dando prejuízo para a própria cidade, elas só querem estar instaladas e serem reconhecidas e querem abrir oportunidade de trabalho, mas como abrir oportunidade de trabalho se você não quer, você começa a escolher as pessoas pela aparência, porque é uma mulher bonita, é um cara bacana, que vai de óculos escuros para poder apresentar uma imagem, e nem sempre essas pessoas têm a eficiência no desempenho do trabalho. E o que as pessoas com deficiência querem é oportunidades, porque as coisas são bem mais difíceis para a gente. E nós somos pessoas com qualidades, com defeitos, como qualquer outra pessoa. E é injusto, por exemplo, se temos alguma falha como seres humanos, é muito injusto transportar aquela falha para a sua condição física, para a sua incidência física. Então, infelizmente, isso ainda existe. Porque as empresas, às vezes, elas têm restrição porque elas têm dificuldade. Eu acredito, sinceramente, que elas têm dificuldade até no seu relacionamento com os próprios colaboradores. Então, se elas têm essas dificuldades, então elas precisam melhorar a sua política de recursos humanos, a sua missão e valores, né? Se ela quer causar impacto, então que ela cresça, então para o benefício próprio e para as outras pessoas, que ela dê igualdade de oportunidades para a pessoa e que ela gere com verdade, sabe? Com legitimidade, né? Que ela gere um impacto social positivo, porque é ganha-ganha, não é ganha-perde, não é disputa.
A gente já quer oportunidade, a gente não quer queda de braço, a gente quer oportunidade. Até porque é a oportunidade de um crescimento, de um espaço para ser ocupado, para você dar retorno, né? Não é você como sujeito produtivo, como alguém que contribui para o resultado. Não é só estar lá, é estar lá como sujeito produtivo, né? E é isso, a empresa acaba confundindo muito, porque ela pensa, como nós temos hoje a política de ação afirmativa, quase como se ela tivesse um cargo, pessoa com deficiência dentro da empresa. Ela não consegue reconhecer aquele valor produtivo daquela pessoa, né? E a partir disso usar isso a favor do resultado. Ela só está pensando que ela está colocando alguém ali. Colocando alguém ali a postura que ela tem com relação a isso, que às vezes as empresas procuram, aqui, você não tem uma pessoa com deficiência para me mandar? Não, eu falei assim, não tenho não. Você quer que tipo de cargo? Assim, mas eu quero alguém para... Já teve gente que fala, eu quero só preencher a lei de cota aqui. Então eu já tive esse tipo de coisa. Você trata os seus colaboradores como uma mesa, uma cadeira que você bota no canto e vira as costas e vai embora, né? Você trata os seus colaboradores, ela tem que repensar o que ela quer. Se ela trata uma pessoa com deficiência assim, né? Então ela não tem capacidade, ela tem que repensar como é que ela trata os outros colaboradores, né? E é uma coisa muito cruel isso, é cruel, porque igual eu estava conversando com outras pessoas, hoje nós temos uma longevidade, a medicina nos ajuda a ter longevidade, né? A tecnologia possibilitou que eu tivesse uma cadeira de roda motorizada, que eu fosse trabalhar, por exemplo, 12 anos lá daqui do meu bairro até a cidade administrativa, por exemplo, de eu ter 30 anos mais de 30 anos de serviço, e eu continuo trabalhando, né? Que aí eu posso tomar uma decisão de quando que eu posso me aposentar ou não, né? Quanto que eu posso... Eu tenho a meu favor os sistemas de saúde, a tecnologia, né? Especialmente a minha capacidade e o conhecimento que eu adquiri esse tempo todo para ajudar uma instituição a crescer, porque eu tenho esse propósito. Então, o que é importante é que a gente também precisa ser participante desses processos de crescimento das instituições, né? Então, as empresas, os empresários têm que perceber isso nos colaboradores com ou sem deficiência. Então, esse tipo de pensamento que deve ser desenvolvido nos empresários. Uhum. Porque é reconhecer que ali tem uma pessoa com toda essa bagagem, né, com toda essa carreira, com todo esse contribuir, né, e que tem uma característica, como todas as outras pessoas têm outras características, e cada característica nos traz vantagens, nos impõe desafios. Obviamente, né, a gente tem que falar da condição de deficiência, muitas vezes, quando a gente consegue finalmente mudar o conceito, que é o que você falou, assim, a deficiência não está na pessoa, não é uma responsabilidade dela, que só ela tem que fazer o movimento, só ela tem que lutar, só ela tem que transpor, só ela tem que subir as escadas, porque a escada está lá. Não, se a escada está lá, ela é uma barreira, ela pode ser removida, ela pode ser contornada, né? E eu acho que falta esse entendimento muitas vezes para o gestor, para o empresário, de que ao não contratar uma pessoa com deficiência, ele perde, né? Ele perde alguém que poderia estar ali tendo uma ideia inovadora, alguém que poderia estar construindo um produto novo, como vários projetos que você falou que você encabeçou, que você conduziu. Então, quando um empresário não acredita nesse potencial, ou acha que ele não existe, né? Ele perde também. E é isso que ele tem que começar a entender, que ele perde. E ele não entende. Tem uma coisa que o empresário tem que entender: por que existe a lei de cotas? Existe a lei de cotas porque se nós, pessoas com deficiência, se batermos na porta e quisermos disputar uma vaga, né, a gente é negado já pela aparência. A lei de cotas existe porque ela quer dizer: empresário, a gente sabe que existe o preconceito da sociedade, as pessoas excluem pela aparência, as pessoas excluem pela deficiência,
que mesmo que ele precise de um colaborador, ele vai deixar o potencial para o lado por causa de uma outra coisa que ele julga mais importante. E às vezes ele entra num equívoco monstruoso e traz um problema tanto em termos de sociedade quanto para ele mesmo. Às vezes contrata uma pessoa que não tem tanta competência ou comprometimento. Possivelmente ele vai ver lá na frente o resultado que ela vai apresentar. Poxa, eu poderia ter escolhido alguém que é mais comprometido. E uma outra questão, igual eu comentei anteriormente, que quando uma pessoa com deficiência erra como ser humano, as pessoas colocam isso na sua incidência de deficiência. Mas tem uma outra vertente que é capacitista também, que as pessoas falam assim, a pessoa com deficiência faz as coisas de forma melhor do que as pessoas com deficiência. Sabe por quê? Porque as oportunidades, a gente agarra as oportunidades. A gente quer fazer bem feito. Sim. A gente não quer errar, mas a gente erra como qualquer outra pessoa. E tem direito. Mas a gente tem direito de errar, né? Nós não somos cidadãos de segunda categoria, nós somos seres humanos que queremos melhorar, queremos agarrar a oportunidade. Se a gente faz melhor, é porque a gente procura prestar atenção com mais cuidado, porque a gente quer apresentar um resultado e quer ser reconhecido. Quer ser, por exemplo, cobrado com prazos. Eu mesmo estando numa posição hoje que eu faço os meus próprios prazos, mas eu tenho que apresentar os resultados dos prazos. Quando a gente apresenta o resultado e alguém nos reconhece, a gente se sente participante daquele processo produtivo, né? Isso faz com que a gente tenha mais gosto de trabalhar, que a gente tenha mais prazer para apresentar e a gente gera realmente resultado organizacional com relação a isso. Então são esses tipos de pensamento que devem nortear os empresários que precisam contratar as pessoas. Precisam por quê? Porque as pessoas estão sobrando no mercado. Eu conheço pessoas que são contadores, advogados, pessoas com deficiência, que quando algumas empresas chegam para a gente e perguntam, você tem currículo de pessoa com deficiência? Eu falo assim, não, eu tenho algumas pessoas que estão procurando trabalho. Você tem a abertura de processo seletivo para advogado, para contador, para outra pessoa que esteja na área de gestão? Ah, não, é só para portaria, para ser alguém, para dirigir caminhão. Eu falo assim, mas você concorda comigo que um advogado não vai querer ir para portaria, tomar conta de galpão, né? Você concorda comigo? E por que uma pessoa com deficiência deveria aceitar, né? Porque ela está implorando, mendigando. Nós não temos que mendigar. As pessoas, se todo mundo merece respeito, nós merecemos respeito, porque ninguém está na nossa pele para as pessoas falam, eu tenho empatia. Não, você pode perceber aquela situação, mas só os enfrentamentos, nós mesmos que temos esses enfrentamentos, né? Só quem tem, né, quem está na condição é que pode falar de fato sobre ela, né? Então a gente pode ter uma certa compreensão até certo ponto, mas se eu não vivo, né, se eu não sinto aquilo em mim, eu não posso falar assim, eu sei como você se sente. Não, a gente não sabe. Por isso que a gente coloca, por exemplo, compara as condições. Se você tivesse um banho, se você tivesse uma limitação de ir no banheiro, você não ia se sentir indignado? Imagina você num local de trabalho sem um toalete, sem privacidade. Que constrangimento, né? É violência. Isso Sim. É um cenário de violência contra a pessoa, né? Imagina dentro de uma empresa se você fecha os banheiros de todos os funcionários, né? Então, quer dizer, por que não uma pessoa com deficiência não mereça respeito?
E quantas vezes eu já cheguei em empresa que o banheiro adaptado até tem, mas ele virou quartinho de bagunça. Porque as pessoas começaram a colocar ali vassoura e as pessoas realmente nem sabem que aquele banheiro existe, né? Quantas vezes rodando dentro de empresa pra gente verificar a condição de acessibilidade. E a gente vai ficando calejado nesse processo, a gente vai conhecendo. Eu já vi aquela portinha maior, eu falei assim, eu tenho certeza que ali tem um banheiro adaptado. Ah, não, a gente não tem. Eu tenho certeza que tem. Quando abre a portinha, tá lá, um banheiro adaptado, mas que já deixou de estar disponível há muito tempo, que eles falam que não tem. Então, é um desafio constante, né, de entender que as pessoas podem estar ali, querem estar ali, e não é só um querer estar por estar, né, um querer estar para participar. É o caso que a gente enfrenta hoje nas empresas com as posições mais estratégicas. Porque hoje a empresa até consegue assimilar a ideia de que ela pode ter uma pessoa com deficiência no operacional, ela pode ter no administrativo, mas quando a gente sobe para as posições de liderança, para as posições mais estratégicas, eles não sequer cogitam que ali pode ter um profissional com deficiência, né? Então hoje lá no Estero Assunção, por exemplo, a gente tem uma dificuldade significativa, né, de colocar pessoas com alta capacitação. Né? Uma pessoa que às vezes tem um mestrado, tem um doutorado, que tem um curso superior, porque essas vagas não são disponibilizadas para pessoas com deficiência. Aí o que acontece? Procuram lá o Estero Assunção. Aí tem um monte de gente com curso superior. Ah, não, mas eu quero que gente lá no administrativo para poder digitar. Ué, mas como? Como assim? Né? Não se faz isso. Qualquer empresa de processo seletivo sabe adequar o perfil da pessoa, se ela atende ou não atende, as qualificações, né? Ela sabe fazer esse tipo de coisa. Por que não fazer com as pessoas com deficiência? Porque se a empresa não abre uma vaga para advogado, por que ela não abre para advogado e uma pessoa com deficiência possa também estar em iguais condições, né? E a empresa pensar assim, não, eu vou abrir a vaga, né? Eu preciso desse profissional, por que não eu abrir aqui essa vaga? Admite-se, assim, não há restrições para pessoas com deficiência, né? Não há, assim, preocupar com o acesso a todos os setores da empresa. E hoje tem uma outra questão também, porque nós temos um cenário de envelhecimento também. Então, quando você tem um cenário de envelhecimento, tem gente com mais experiência, né, que Sim. pode levar o conhecimento para dentro da empresa. E, infelizmente, ainda as pessoas com deficiência, elas estão se formando, às vezes, com a idade mais avançada, quando elas conseguem desenvolver um nível de maturidade, né? Uma maturidade razoável. Eu vou fazer um curso superior, entretanto, eu quero também trabalhar. E, às vezes, é uma pessoa de 40 anos, às vezes, o mercado, às vezes, é muito cruel com as pessoas com deficiência, e com as pessoas com deficiência, às vezes, torna-se mais cruel, mesmo que ela tenha essa formação. Mas a gente ainda tem um resultado de absorção de pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda muito precário. Sim. Porque as pessoas com deficiência estão se escolarizando mais tarde. Às vezes, no cenário, por exemplo, de que hoje nós temos pessoas que são vítimas de violência urbana, vítimas de acidente automobilístico, que às vezes faziam que para eles, antes dessa ruptura desse luto, às vezes é pai de família, alguém que sustenta uma casa, mas que vai ter que retomar de alguma maneira, ele vai ter que retomar, porque tem filhos, tem esposa, né? Então hoje nós temos um cenário diferente, né? Até um cenário que hoje a gente tem que perceber que às vezes de 50 anos, quando tinha aquele surto de poliomielite, né? Que é bem diferente, né? Que é bem diferente. Hoje nós temos esse cenário. Então, se o mercado não abrir, essas próprias empresas que pagam os impostos, elas vão ter que pagar mais impostos por pessoas não empregadas. O que é muito pior, porque as pessoas sem um rendimento, elas não são colaborativas, não pagam impostos, elas ficam apenas refém, eventualmente, quando elas têm acesso a algum programa de assistência social. Isso é ruim para o país, porque não há desenvolvimento. Sim. As empresas têm que pensar no desenvolvimento social, para que a gente torne
um país em desenvolvimento, um país com riqueza de pessoas produtivas, com riqueza de pessoas que possam ser consumidoras, que possam ir às lojas, comprar uma roupa, comprar algum outro produto e que elas façam também uma economia circular. Então, a exclusão das pessoas com deficiência, né, é um cenário de pobreza geral da sociedade. Então, as empresas têm que pensem grande, mas pensem com coerência. Né? E você toca num ponto importante, que muitas vezes a gente está falando aqui da empregabilidade da pessoa com deficiência, né, da pessoa ter acesso a recurso, mas muitas vezes a empresa não vê a pessoa com deficiência nem como um possível consumidor, como um possível público do produto que ele vende, né? Então, assim, já cansei de escutar histórias e histórias de pessoas que, por exemplo, eu quero ir comprar uma roupa, mas eu não consigo entrar no provador, eu não consigo ver como é que aquela roupa fica em mim, ou o provador da pessoa com deficiência não tem espelho, ou eu queria ter um apartamento adaptado, mas a empresa só oferece algumas unidades e não são as adaptações que eu preciso, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência auditiva, é outro tipo de adaptação que ela precisa, uma deficiência visual, é outro tipo de adaptação que ela precisa, que não só aquela arquitetônica básica, né? Então, às vezes a empresa tem dificuldade de ver, assim, são pessoas, estão trabalhando, têm dinheiro, elas vão gastar o dinheiro, né? Então, ou seja, eu não estou me preparando nem para vender para essas pessoas. E uma situação curiosa que eu passei, eu fui num restaurante uma vez, eu falei, nossa, o restaurante tem rampa. Tinha uma rampa lá que tinha até vidro do lado, tinha um tapete vermelho. Aí eu entrei, né? Aí eu perguntei para a gerente, tem banheiro adaptado? Infelizmente não tem. Eu falei assim, então tem só rampa, né? Isso eu tinha comido e tudo mais, né? Eu falei assim, não, se tem rampa deve ter banheiro, né? Então eu comi e tudo mais, falei assim, eu vou precisar usar o toalete. Não tem toalete. Falei assim, mas tem rampa? Mas a gente não tem toalete. Falei assim, eu tenho que pagar a conta? Eu acho que eu não tenho que pagar a conta, porque se eu não tenho o serviço, eu não tenho que pagar a conta. Se eu tenho que pagar a conta como todo mundo, e todo mundo paga a mesma conta que eu, e você tem banheiro para as pessoas sem deficiência, e você apresenta dignidade, por que que eu não posso ter a mesma dignidade que as outras pessoas se eu tenho que pagar a mesma conta, né? Então, realmente, é raciocinar e perceber a sociedade que hoje nós estamos num mundo diferente. As pessoas precisam abrir as portas para as pessoas com deficiência e entrarem no mercado de trabalho. Até empresas que fazem as suas formações, que às vezes elas se colocam como formadoras para elas assumirem aqueles cargos. Olha, nós vamos ter capacitação para assumir tais cargos. Incluam também as pessoas com deficiência dentro do mesmo espaço, porque às vezes exigem das pessoas com deficiência, não, eu quero que você já esteja formado. Peraí, mas se você oferece uma capacitação para ele se candidatar a uma determinada vaga, que as pessoas com deficiência também elas possam estar no mesmo espaço de capacitação junto a outras pessoas que disputam a mesma vaga. Então, isso a gente sabe que empresas fazem isso. Então, elas precisam realmente se conscientizar nesse sentido. E aqui no podcast a gente gosta de contar muita história. E a gente sempre fala um pouco sobre a infância. Porque a infância é a época que a gente tem uma nostalgia muito gostosa, né, de lembrar. Como que foi sua infância, Kátia? Assim, como é que era a criança Kátia? A criança Kátia era brava. Eu batia nos meninos. Porque era assim, eu era meio furiosa do negócio, né? Das coisas com os meninos. Mas era assim, os meninos, porque criança, ela tem uma certa inocência que ela vai testando as coisas porque ela não tem noção. Eu já tive, essa situação e eu me lembro até hoje, eu tava com 6, 7 anos de idade e eu me lembro, eu ia para o colégio com tutor, com muleta, né? E eu me lembro que uma vez um menino chegou, pegou minhas muletas e escondeu. E me fechou na sala, fechou tudo escuro. Eu falei, não, aí eu comecei a gritar, não sei o que, aquela coisa, que eu tava, não faz comigo não sei o que, porque a criança não tem noção, né? Mas é óbvio que na época eu fiquei apavorada, né? Porque eu não podia levantar, não tinha como levantar da carteira. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu falei para meus pais foram no colégio falando para comunicar com os pais meninos, não sei o quê.
E o menino ainda ficou implicado comigo. Ele ficou implicado comigo, aí eu no recreio, eu como letra lá encostado na parede, conversando com coleguinhas, ele veio, e não sei o que, aquela coisa de criança, né? Não sei o que, aquela coisa. Aí deixei ele chegar perto de mim. Ele chegou perto de mim, eu peguei ele pelos cabelos, bati no menino todo, soltei as muletas, nós rolamos no chão. Eu bati muito no menino. Ele ficou meu amigo depois. Então ele ficou... Resolveu, né? Aí resolveu o problema. Aí fomos pro parquinho, fomos pra gangorra, não sei o quê. Então resolveu o problema. Então, mas assim, eu me lembro desse evento assim, muito claramente, sabe? Mas assim, os meus colegas sempre foi muito bom, sabe? Porque também a gente desenvolve, tem a personalidade da gente, ou fala muito, ou fala pouco, faz os trabalhos com os colegas. E a infância é a melhor fase. Como eu te falei, na universidade era mais difícil, né? Porque às vezes tinha gente que ou montava nas costas da gente para fazer trabalho, como a gente sabe que tem, toda faculdade tem. Né? Aí depois, quando o pessoal vê que você é bom de serviço, aí começa a querer fazer o trabalho nas suas costas. Né? Ou então, às vezes, a dificuldade de relacionar, porque às vezes gente que te exclui mesmo, não tem jeito. Na fase adulta, as pessoas te excluem de uma certa forma, e a gente tem que ter uma postura diante da vida. Mas eu guardei muitos amigos, sabe? De colégio, a minha dentista hoje, ela foi minha colega de colégio, de escola. Legal. Né? Que eu encontrei no ônibus, né? E conversamos, e ela é minha dentista, sabe? É uma pessoa que eu gosto muito do fundo do coração. Então, eu encontrei com uma outra colega de faculdade, né? Que ela está com os meninos adultos. À época, ela está com os meninos tudo pequenininho, né? Carreirinha, os meninos dela da adulto. Aí eu encontrei com ela contou um monte de história e a gente conversou bastante e assim, a gente relembra muita coisa. Então, eu tive realmente, a minha infância foi muito boa, sabe? Eu ao mesmo tempo que eu fazia, por exemplo, as minhas fisioterapias no apartamento que a gente morava, que por um acaso era até aqui perto, né? Um apartamento que a gente morou quando eu era pequeno. Aí eu pintava muro, aí meus pais colocavam as passarelas perto, né? Porque eu tinha que treinar, né? Para a perna ficar mais forte. Eu tinha que fazer esse treinamento, aí pintava parede, e a casa, família grande, você tem primos, então sempre foi muito bom. Clube, eu ia em clube também. Então, eu posso falar, a minha melhor fase foi a fase da infância, né? Exatamente porque a minha família possibilitou, né, de alguma forma que eu não fosse, né, alijada, excluída. E eu acho que isso é uma coisa para levar para as famílias também, sabe? As famílias defenderem seus filhos, né, acreditarem nos seus filhos, não ficarem no protecionismo, porque às vezes... algumas coisas que a gente ouve falar, que algumas famílias às vezes têm muito protecionismo para o filho entrar no mercado de trabalho, né? Então isso ela precisa dar essa confiança, porque não serão eternos, né? Porque às vezes não acredita, e até, quer dizer, pela minha idade, a idade que eu tenho aqui, você já imagina que os meus pais têm de 80 anos para cima. Então eles têm uma cultura, por exemplo, na cultura do protecionismo. Não vai casar, né? O pessoal acha que, principalmente mulheres, né? E mulheres são muito qualificadas porque precisam de um homem, né? E às vezes as pessoas, quando você tem um relacionamento, as pessoas mudam de postura com relação a você. Né? Trata de um jeito antes, depois trata de outra forma depois, né? Então, essas coisas que a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo essa confiança. E eu quero muito, se eu puder levar sempre uma palavra para que as pessoas com deficiência, elas tenham mais confiança nelas, sabe? Enfrentem de maneira confiante, não um enfrentamento só de embate.
ele tem o seu momento, mas no lugar certo. Então, que seja um enfrentamento de confiança e que as empresas abram portas para que ela possa colaborar para o crescimento, né, e desenvolvimento dela e também dos espaços de trabalho, né? Sim. E as pessoas, né, como pessoas diferentes que são, pessoas têm relações diferentes com a sua condição de deficiência. Como que foi essa relação para você ao longo da vida, assim? Teve fases de luta consigo mesmo? Como que foi? Ah, sim, teve fases daquela coisa de ressignificar como mulher, né? Umas coisas que às vezes a gente querer saber, poxa, eu sou mulher, eu quero ter um namorado, eu quero me valorizar, e às vezes a gente tem alguns equívocos, né, de valorização própria, porque, não, só se um cara se interessar pela gente, às vezes a gente comete uma violência própria, e quando você percebe, assim, não era isso, eu não podia ter permitido que isso acontecesse. Mas é o dizer sim e dizer não, né? Quando você se relaciona. Tenha confiança nessa sua questão de mulher, né? Veja uma qualidade em você, vá ao salão, fique bonita. Igual eu, por exemplo, hoje, tem 3 meses que eu parei de pintar o cabelo. Eu quero assumir o Diabo Veste Prada, a Miranda do filme. Quero assumir aquela mulher poderosa, sabe? Então, aí eu parei de pintar, falei assim, sabe de uma coisa, eu vou fazer isso. Agora eu quero essa fase, né? Eu quero essa fase, porque pra gente, nós que somos mulheres, realmente é uma coisa mais difícil, sim, né? Mais difícil a conquista desse espaço, né? E é uma luta que a gente precisa saber até o que quer. Eu quero isso, eu quero estar com o cabelo, eu quero pintar o cabelo, eu quero deixar de pintar, eu quero me maquiar, eu quero ficar linda, quero vestir de noiva, né? Quero entrar plena, maravilhosa, com tapete vermelho, né? A gente tem que querer isso. E a gente, como mulher, a gente tem que saber desenvolver isso conosco. E muitas vezes a pessoa com deficiência é colocada num lugar de alguém que não deseja, né? Que não se interessa afetiva, emocionalmente, sexualmente por alguém, ou que, né, no lugar do santo, né? A gente sempre brinca com isso lá no Instituto, da pessoa com deficiência, tudo santo. Eu falei assim, se vocês conhecerem o povo que eu conheço, né? Então, assim, acho que tem essa imagem, assim, meio assim, não, é uma pessoa que é intocável, né? E não, né? Que é intocável, mas é porque ainda há muita valorização no seu potencial de sexualização, né? Tem gente que adora saber se você, quer dizer, às vezes te invade, pergunta se você tem prazer, né? Sendo que você nem deu abertura para ela te perguntar isso, né? Pergunta se você tem filho. E eu me lembro de uma vez, há muito tempo, uma amiga minha, e eu me lembro que a gente tinha dado uma entrevista para um jornal, né? E no jornal eles haviam falado que eu era namoradeira, e eu assumia mesmo que eu era namoradeira mesmo. E a minha amiga estava grávida na época, também sentada na cadeira. Aí ela contou que uma pessoa perguntou para ela, viu a barriguinha dela, como é que seu filho vai nascer? Eu falei assim, vai nascer meu filho, né? Se for menina, vai nascer cadeira cor-de-rosa. Se for menino, cadeira azul. Então, você está achando que vai ser dessa forma, né? Eu falei assim, não tem lógica. Vai nascer uma criança. Né? Uma criança com todo o potencial. Vai nascer com a sua própria deficiência? Não é, sabe? Vai nascer filho. Como muitas mulheres com deficiência por aí tiveram filhos. A gente conhece muitas que têm filhos. Sim. Não se colocam, mas muitas que têm 2, 3 filhos, né? E que às vezes, né, o pessoal pergunta, é seu filho ou é seu sobrinho, né? Eu por estar assumindo, olha que coisa engraçada, eu por estar assumindo meus cabelos, meu marido é mais novo que eu, mas é uns 4 anos mais novo que eu só. Aí já perguntaram se eu era mãe dele, quer dizer, ou se eu era irmã,
nunca pensam na sua posição de intimidade, né? Que você tem intimidade, que você compartilha prazer, que você compartilha carinho, compartilha amor, né? Então, nunca pensam dessa forma. Nós, mulheres, ainda a gente enfrenta, se você é solteira, solteirona, né? Né? Solteirona, quer dizer, você não pode ter a opção, né? Sim. Porque aí já coloca o teu... eu já coloco os tópicos do que você seja para ela. Não importa, não é da conta de ninguém. Né? E é interessante, né? Porque as pessoas, elas vão criando caixinhas, né? E colocando todo mundo ali dentro daquela caixinha. E aí acho que não só a pessoa com deficiência, mas a mulher, o negro, todo mundo, né? Porque a gente é uma soma de minorias, se a gente for pensar, né? Então, é interessante ver como que as pessoas criam fantasias, né? Eu tenho um amigo, ele foi inclusive meu padrinho de casamento, o Marcelo Cavalcante, é psicólogo, e eu lembro que a gente fez faculdade junto. E aí, a gente tinha uma colega, né, uma colega nossa, ela estava se especializando em tratamento de disfunções sexuais. Aí um dia ela chegou pra mim e falou assim, como que é pro Marcelo? Eu falei, eu sei lá, nunca tive nada com ele nesse aspecto, né? Pergunta pra ele, né? Conversa com ele, pergunta, né? Se tá interessado, vai lá e experimenta. Vai lá. E nessa de experimentar, né? Esse meu amigo já... né, não vou queimar o filho dele, não, que depois, né? Hoje em dia, ele já é comprometido, né? Não vou contar dos passados dele, não. Mas aí um dia ela reuniu a coragem dela e foi uma situação muito engraçada, porque o Marcelo pega e faz ele deu uma aula pra ela de como que era a sexualidade com uma pessoa lesada medular, né? Que é assim, assado, puxa daqui. E que não é todo mundo do mesmo jeito. Aí no final ela olha, então pra você é assim, ele, não, eu não tenho lesão medular, não. Porque as pessoas, você sente a perna, você sente isso, você não tem espaço para você me perguntar, porque você quer ter... Tá querendo? É igual, teve um político que falou assim, olha, se você está perguntando da minha sexualidade, eu não estou interessado em dividi-la com você. Então... Adorei! Eu não estou interessado. Exato. Né? Então. E são perguntas invasivas, né? Que é aquela coisa assim, não só sobre esse aspecto sexual, que sim, a gente sabe que gera curiosidade, né? Mas são pessoas que acabam extrapolando a intimidade que tem, né? O respeito, porque não significa que ela não vê o respeito que você merece. Exato. Teve gente que já perguntou como é que você se limpa. Eu não te dei abertura para isso. Né? Não me te dei abertura. Eu falei assim, como é que você vai ao banheiro? Eu falei assim, igual você vai. Mas eu não te dei abertura para você perguntar como é que eu faço as minhas necessidades. Não te dei. Sim, né? Porque às vezes são perguntas invasivas, às vezes a pessoa acabou de conhecer e tá assim, mas o que aconteceu, né? Tem aquela questão do olhar demais, né? De um olhar que invade, é um olhar invasor, inquiridor, né? Então acaba que a gente ficaria aqui a noite inteira contando dessas histórias das pessoas que são inconvenientes, né? E muitas vezes quando a gente vai falar sobre a inclusão das empresas, as pessoas ficam, o que eu posso perguntar para uma pessoa com deficiência? Isso não. Se ela está ali para trabalhar, você não tem paciência. Se ela precisa de um banheiro, ela precisa de um banheiro. Sim. Não interessa a forma que ela faça. Exato. E assim, o que você pergunta para a pessoa é uma relação entre pessoas. Então você só pergunta o que a intimidade permite. Ninguém sai perguntando num primeiro encontro qualquer coisa, né? Então por que com uma pessoa com deficiência tem que ser dessa forma, né? Você chega e sentou na mesa, o assunto vai ser esse, né? Claro que à medida que a pessoa vai tendo intimidade, abertura, ela vai conhecendo pelo dia a dia mesmo, né? Pelo nível de intimidade que ela atinge na vida daquela pessoa. E uma coisa que a gente ainda enfrenta é que quando você vai falar de trabalho para algumas pessoas que ou estão selecionando, isso eu enfrentei em reunião com gestores, né? E às vezes você vai apresentar um trabalho, a pessoa chega para você e pergunta da sua deficiência. Aí você fica, peraí, eu estou aqui fazendo o quê? Você pode perguntar fora daqui da sala de reunião, né? Se a gente está aqui para poder apresentar uma solução para alguma coisa, então a outra coisa, se você se quiser perguntar, você pode perguntar fora, não interessa isso, né? E eu acho que muitas vezes, né, nem todo mundo tem a personalidade que você tem para botar esses limites, né? Porque você paga um preço por isso também, né? Eu pago preço por ser, às vezes, sincera e, às vezes, não é toda... Eu tenho essa personalidade, sim, mas nem sempre eu consigo, por causa de momento, de ambiente,
nem sempre eu consigo dar a resposta devida para essas pessoas por causa, às vezes, da situação que envolve ali. Então, nem sempre a gente consegue, por exemplo, quando uma pessoa ela dá um indicativo de que alguma coisa tem relação com a sua deficiência, né? E aí você tem que ficar elaborando alguma coisa para, numa outra oportunidade, você dar a volta por fora. Então a gente tem que fazer esse treinamento de percepção, mas não quer dizer que a gente tem que fazer isso o tempo todo, né? Às vezes tem dia que a gente está esquentado mesmo, responde na lata. Sabe? E eu tenho direito de responder na lata porque a pessoa não tem direito de me invadir. Mas tem horas que a gente tem que avaliar, sabe? A gente avalia. Às vezes perde uma oportunidade de provocar um choque na pessoa, pode até perder. Mas aí a gente tem que avaliar se vale a pena algumas coisas, né? Então, esse tipo de treinamento, de percepção de ambiente, de situação, de com quem você está relacionando, é muito importante exatamente a gente avaliar. E você, como pedagoga, nós vamos falar um pouquinho de educação agora, porque o Esther trabalhou ano passado com as escolas públicas, né? Já tinha um tempinho que a gente não ia para o campo na educação, mas a dona Esther sempre foi alguém que acreditou nesse potencial transformador da educação para a mudança dessas realidades, né? Como que você vê o papel da educação hoje para a inclusão? Olha, as pessoas imaginam que inclusão só diz respeito à pessoa com deficiência. Quando você inclui, você tem que incluir outras pessoas, o indígena, o negro, na pessoa em situação homoafetiva, que infelizmente estão sendo muito focos, né? Sim. Foco de discriminação, de não poder, até na fase da adolescência, né? Assumir ali que não quer. Então, com essa questão de gênero, né? Discussão da ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe tecnicamente, não existe ideologia de gênero em nenhum texto técnico, em nenhuma ponderação. É uma invenção para uso político, para uso das rejeições, né? E da mesma maneira, as pessoas imaginam assim, aquele é aluno da inclusão. Não, é um aluno com deficiência. Porque as pessoas imaginam que deficiência é uma pessoa com defeito. É uma pessoa com defeito no que diz respeito a uma normalidade que não existe, né? E com defeito com o quê? Com relação aos seus olhos, à sua percepção, né? Ao que você admite estar perto de você, né? E nós tivemos, infelizmente, nos últimos tempos, né? Às vezes, chefes de executivo falando que a pessoa com deficiência, ninguém quer conviver. Não, infelizmente temos esses preconceitos, né? E infelizmente tivemos, acaba que essas demonstrações irresponsáveis, né, faz com que as pessoas exponham seus preconceitos, e é coisa que a gente não pode admitir, não pode normalizar, porque a gente precisa ter uma cultura de paz, uma cultura de oportunidade para todo mundo, uma cultura de construção com a sociedade. Então não é possível mais a gente admitir e nem as empresas acolherem comportamentos de exclusão, porque elas perdem, todo mundo perde, a gente não cria ambiente agradável de trabalho, porque a gente vive mais no ambiente de trabalho do que com as nossas famílias, às vezes. Sim. Né? Então a gente quase convive uma vida inteira com pessoas estranhas que não nasceram no mesmo lar conosco. Então, o que precisa ser feito é gerar uma política inclusiva, que é inclusiva de respeito a todo mundo, inclusiva de oportunidade de trabalho em iguais condições para as pessoas com deficiência, pessoas em situação homoafetiva, para as pessoas negras. É isso que a gente precisa. Sim. Que é exatamente essa questão de valorizar essas diferenças individuais. Né? É ver isso num lugar de valor e não de desvantagem. Né? Eu não posso ser o que o outro quer que eu seja, porque eu não serei nunca. Exato. A gente está aqui para ser quem a gente é. Né? Sempre. Por inteiro, com as coisas que a gente dá e que a gente não dá conta de fazer. Claro. Né?
E para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui, Kátia, o que você diria para um jovem com deficiência hoje que está indo para o mercado de trabalho? Que conselho você daria? Eu diria para acreditar em você, busque, faça a sua parte, né? Não ouça as pessoas que te puxam para trás, você queira fazer, queira conquistar esse espaço, queira aprender mais, a gente aprende. Não, as pessoas às vezes confundem que o uso da deficiência, não, eu tenho direito a isso porque eu sou uma pessoa com deficiência, não, você tem direito ao respeito, você tem direito a uma vaga porque você é um ser humano como qualquer outra pessoa, mas nunca esconda a sua incidência de deficiência. Reconheça-se como pessoa com deficiência, porque é um respeito e amor próprio. Então você tem que fazer com que as pessoas entendam as suas necessidades, que você precisa de respeito, que a sua condição de limitação não pode ser um impedimento à oportunidade que você está almejando. Então é ir para frente, porque a gente faz e todas as pessoas fazem os enfrentamentos nas conquistas sempre, não só porque somos pessoas com deficiência. Nós temos realmente a condição de deficiência que realmente faz com que a gente precise desenvolver algumas outras percepções, mas todas as pessoas têm enfrentamentos ao longo da vida. Então, não deixe que ninguém o desqualifique em função da deficiência. E eu espero que também os empresários que buscam as pessoas com deficiência tenham esse tipo de consciência. É isso que eu tenho para dizer. Nossa, perfeito. Kátia, obrigada por aceitar nosso convite aqui para estar aqui com a gente, dividindo um pouco dessa sua trajetória maravilhosa. Você quer deixar alguma mensagem final, alguma consideração final? Antes de você falar, eu já quero aproveitar. Quem está com a gente até agora, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações, siga o Instituto nas redes sociais, o @Instituto Esther Assunção, para poder acompanhar o trabalho e acompanhar as histórias que nós estamos contando por aqui. Que bom, eu agradeço a oportunidade. Estou à disposição. Obrigada.